Boa tarde. Eu, Maria Adriele Gomes de Souza, sob orientação do professor Dr. Clíndio Antônio, irei apresentar meu trabalho intitulado Investigação do Potencial Anti-Leishmania do Derivado 2-aminotiofênico SP200 sobre o agente causador da leishmaniose segmentar americana. As leishmanioses, elas são doenças tropicais negligenciadas, infecciosas, não contagiosas, causadas por parasitas do gênero Leishmania, que se alternam durante o ciclo em duas formas, que é a forma mastigota, que é essa forma imóvel e esférica, e a forma promastigota, que é essa forma móvel e mais alongada. As leishmanioses, elas se dividem basicamente em dois grandes grupos, que é a tegumentar e a visceral, que possuem um aspecto clínico variado, com destaque aqui para a espécie de Leishmania vinha brasiliensis, que é uma das principais causadoras da leishmaniose tegumentar no Brasil. Com relação ao tratamento, ele se baseia na administração parenteral de antimoniais pentavalentes como glucantime, também de anfotericina B e de pentamidina, e a administração oral de miltefosina. Porém, esse tratamento ele possui um alto custo, ele necessita de uma administração prolongada, que gera uma baixa adesão por parte dos pacientes e também promove o surgimento de efeitos colaterais. Então, ele é de nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, enfim. Com isso, surge a necessidade crescente de novas alternativas terapêuticas, baseadas em fármacos oriundos de produtos naturais, como aqui os tiofenos, que são objeto de estudo do nosso trabalho, que são compostos estáveis de baixo custo e de fácil obtenção, porque eles são encontrados em fungos e plantas, e cujos estudos anteriores já evidenciaram propriedades antiparasitárias, antibacterianas, antinociceptivas, antifúngicas, enfim, dos seus derivados, com destaque para o derivado 2-aminotiofênico SB200, que quando comparado aos fármacos de referência, eles geram menos efeitos colaterais e também ele é mais barato, sua obtenção. Com isso, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a atividade anti-leishmania do SB200 sobre formas promastigotas de Leishmania brasiliensis, e os objetivos específicos foi sintetizar o SB200, avaliar a atividade anti-leishmania dele sobre as formas promastigotas de LVB, avaliar a citotoxicidade dele sobre os macrófagos e determinar o índice de seletividade. O SB200 ele foi sintetizado e fornecido pelo professor Dr. Francisco Jaime Bezerra, do Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas da Universidade Estadual da Paraíba, e a partir disso foi feita a análise da atividade anti-leishmania sobre formas promastigotas, onde foram plaqueados o composto e essas formas promastigotas de LVB em placas de 96 postos. E os resultados eles foram expressos em porcentagem de inibição e em valores de concentração inibitória mínima. E para a determinação da citotoxicidade do índice de seletividade, foi feito o cultivo de células em meio DMEM e depois foram adicionado o composto SP200 e o MTT para análise dos resultados, que foram expressos em porcentagem em termos de concentração citotóxica média. No primeiro, o grupo controle negativo utilizado foi o meio Schneider, no segundo foi o meio DMEM e em ambos o controle positivo foram antimoniato de meglumina e anfotericina B. Em ambos também a leitura foi feita em espectrofotômetro a 540 nanômetros. Com relação aos resultados, então, primeiro foi possível observar que, mesmo nas menores concentrações, o SB200 ele foi capaz de inibir o crescimento parasitário, só que teve um destaque com as porcentagens maiores nas 3 maiores concentrações administradas. E a partir disso foi possível obter um CI50 de 4,25. E com relação à segunda metodologia, foi possível observar que tanto para os macrófagos quanto para as células Vero, o SB200 ele teve uma porcentagem, uma significância quando administrado nas 3 maiores concentrações, na porcentagem da viabilidade celular. Foi possível obter um CC50 de 42,52 para os macrófagos e de 39,2 para as células Vero. O índice de seletividade foi observado que deu um valor de 10, demonstrando ser mais seletivo para o parasita do que para a célula quando comparado aos fármacos de referência. Logo, conclui-se que o SB200 ele apresentou essa capacidade antiparasitária, além disso, gerou uma baixa toxicidade às células e era mais seletivo ao parasita do que para a célula, sendo um ótimo candidato para estudos futuros. Aqui foram algumas das referências utilizadas e aqui os agradecimentos à CAPES, ao UFDPAL, ao CNPq, ao Laboratório de Vetorização do professor Francisco Jaime e ao LADIC.